Olá, tudo bem? Vamos iniciar hoje um novo estudo, o estudo aí do primeiro trimestre do ano de 2021. Vamos estudar então nos próximos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, o tema principal que é Isaías, consolo para o povo de Deus. Está aqui a capinha da nova lição, para você aí que ainda não adquiriu, não deixe de adquirir essa lição, esse estudo maravilhoso, e vamos iniciar então estudando juntos aí a primeira lição desse novo estudo, que tem como título Crise de Identidade. O verso para memorizar está lá em Isaías capítulo 1, verso 18, que diz assim: Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Aqui, logo no início da lição, nós temos um exemplo que diz que lá na Irlanda, nas estradas do interior da Irlanda, é muito comum nós vermos ali manadas de vacas juntas, né, retornando para casa após a sua alimentação. E essas vacas ali, elas retornam, mesmo que não tenha nenhum guia, né, nenhum pastor ali acompanhando elas. Mesmo assim, elas retornam, né, de forma tranquila para o lugar de onde elas saíram, né? E também temos aqui um outro exemplo, quando diz de um garotinho perdido de sua mãe numa loja. Mesmo que passem ali nessa loja diversas mães, ele facilmente reconhece a sua mãe quando a sua mãe passar ali próximo dele. Então, é essa questão de reconhecimento, né? Saber de onde é, saber de onde vem, né? Para onde precisa retornar. E justamente o povo judeu, na época de Isaías, tinha perdido a sua identidade, né? Tinha justamente se esquecido de onde vieram. E quando diz, né, que eles perderam, eles se esqueceram que pertenciam ao Senhor, o seu Pai Celestial. E assim, então, eles perderam a sua identidade, a sua verdadeira identidade como povo da aliança. E aqui nós iniciamos aqui no resumo da lição, quando diz que o foco na condição espiritual de Israel, ele constitui a ênfase principal do livro de Isaías. Quando fala que a religião do povo de Deus, né, naquela época, ela estava totalmente corrompida. E sabemos também que na atualidade não é muito diferente. E aí vem a pergunta, né, dentro desse contexto, né, de perda de identidade, quando o povo de Deus esquece de onde vem, quando a sua religião ela se torna uma religião falsa, corrompida. A pergunta é: existe alguma esperança para tal situação? E justamente então a lição dessa semana ela traz 3 tópicos para responder essa pergunta, né? Os 3 tópicos eles são: é, primeiro tópico é a declaração: o Senhor é quem fala, portanto, confirmando de quem é que vem essa mensagem de Isaías. O segundo tópico é o tema da nação pecaminosa. E o terceiro tópico, o convite. Portanto, venham, pois, e vamos discutir a questão, se estiverem dispostos a me ouvirem ali, né, o momento em que Isaías traz essa mensagem de Deus, né, de oferecimento, de perdão, né, o mostrar a graça de Deus. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, são 3 tópicos que respondem a essa pergunta que nós fizemos, né? Que será que existe alguma esperança em meio a essa situação de corrupção, de religião falsa, né? Da nação, do povo de Deus, em meio a essa situação pecaminosa? E o primeiro tópico, então, que nós falamos, né, que é o Senhor é quem fala. Isaías ele faz questão de diversos momentos mostrar de onde vem essa mensagem. Nós vemos aqui não apenas no verso para memorizar, que nós temos justamente que é no verso 18 do capítulo 1, quando Isaías diz, né, vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor, então confirmando que é o Senhor é quem está dizendo. Nós também temos no verso 10, quando fala, ouvi a palavra do Senhor. No verso 2 também de Isaías capítulo 1,
Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então, em diversos momentos, nós podemos perceber, já no capítulo 1 de Isaías, Isaías confirmando que essa mensagem não é uma mensagem simplesmente dele, mas é uma mensagem que vem de Deus, que vem do Senhor. É importante nós compreendermos de que essa mensagem vem de Deus e para quem é essa mensagem. Para quem é essa mensagem? Bem, de forma imediata, nós podemos dizer que o destinatário imediato é o seu povo na época em que Isaías redigiu. Então, o destinatário imediato dessa mensagem é o povo judeu naquela época em que Isaías estava escrevendo essa mensagem. Mas nós também temos uma clara implicação de que as mensagens incluem o povo de Deus através dos séculos, estendendo-se ao seu remanescente no fim dos tempos. Portanto, é uma mensagem que tem como destinatário imediato o povo judeu, na época de Isaías, mas é uma mensagem que atravessa os séculos. E todo o povo de Deus, através dos séculos, essa mensagem também serviu para cada uma das pessoas, assim como serve para cada um de nós hoje. Portanto, é uma mensagem que também é para nós nos dias de hoje. O segundo ponto, o segundo tópico, é o tema da nação pecaminosa. Nós podemos ver aqui em Isaías capítulo 1, verso 11 ao 15, vamos ler aqui, na verdade, do verso 10 ao 15, vamos ler o 10, o 11 e o 15, quando diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Perceba que no verso 10, né, o povo judeu está sendo comparado ao povo de Sodoma e Gomorra. Né? Lembre de Sodoma e Gomorra, um povo extremamente pecaminoso que foi destruído por conta da sua vida pecaminosa. E nós temos então aqui no verso 11, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. E aqui então ele vai enumerando outras situações com relação ao sistema ali de adoração, sacrifício, até chegar ao verso 15, que diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui, portanto, né, o Senhor deixando claro que todo esse sistema, esse ritualismo, esse sistema sacrificial, esse sistema de adoração, Deus estava rejeitando por conta dessa vida pecaminosa desse povo. Como diz aqui na lição de segunda-feira, né, as pessoas que ofereciam sacrifícios sem se arrependerem das ações injustas contra outros membros da comunidade da aliança estavam apresentando rituais de falsidade. Portanto, seus sacrifícios não eram apenas inválidos, mas eram pecados. Seus rituais demonstravam lealdade, mas seu comportamento provava que haviam quebrado a aliança. Portanto, eles demonstravam uma lealdade em todo esse sistema de adoração, esse sistema de sacrifícios que existia na época, né, em todos esses momentos ali especiais dentro de todo esse ritualismo. Eles então demonstravam uma lealdade, mas eram pecadores, né? E todo esse sistema ele era rejeitado, porque ao mesmo tempo em que eles usavam as suas mãos, digamos assim, para praticar todo esse ritualismo, essas mesmas mãos eram usadas então para oprimir o seu próximo, né? Para pecar contra o seu próximo. E aqui fica claro que o pecado para com o nosso próximo é um pecado para contra Deus. Quando nós pecamos contra alguém, nós estamos pecando diretamente contra o nosso Deus. E perceba que a gente consegue fazer uma analogia facilmente com os dias atuais, né? Pense você na igreja, louvando, usando a sua boca, a sua voz para erguer louvores a Deus. E durante os outros dias aí que você não está na igreja, você usa essa mesma boca, essa mesma
essa mesma voz para prejudicar alguém, para mentir contra alguém. E é basicamente isso aqui que Deus estava, através de Isaías, trazendo essa mensagem para o povo judeu nessa época. É basicamente isso, né? Então, nós usamos a nossa voz para prejudicar e mentir durante a semana, e depois, lá no final de semana, nós vamos à igreja e erguemos essa voz em louvores a Deus. É uma adoração que é extremamente rejeitada por Deus. E aqui, como ele confirma, não somente é rejeitada, mas é pecado. Mas é pecado, né? Então, todo esse formalismo ali, sem uma verdadeira adoração, sem uma verdadeira adoração em todos os momentos, né? Não somente ali naquele momento do ritual, essa adoração ali acaba sendo rejeitada por Deus. E por último, o último tópico, então, que nós temos aqui nessa lição, nós vemos lá justamente no capítulo 1, verso 18, que foi o verso inicial dessa lição, que diz assim, leia comigo, verso 18 aí de Isaías capítulo 1, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Interessante que antes, no verso 16 e 17, aqui Isaías ele mostra, né, que o povo ele precisa se arrepender, se purificar. Veja comigo o que diz no verso 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, antes, há um convite para o povo se arrepender de seus pecados, né? Se purificar de toda a maldade, e na sequência, então, Deus apresenta ali, através desse verso 18, a possibilidade, então, do perdão. Do perdão. Veja aqui no comentário bíblico sobre o verso 18, logo o iniciozinho do verso 18, tem como explicação o seguinte: Deus convida o ser humano a se encontrar com ele para discutir seus problemas com liberdade e franqueza. Ele não é um juiz imprudente ou um tirano arbitrário, mas um pai amoroso e amigo. Deus se interessa por tudo que afeta o ser humano e se preocupa com seu bem-estar. Todas as advertências divinas são dadas para o bem do ser humano. Ele deseja que todos compreendam isso e creiam. Dificilmente seria possível conceber uma demonstração mais encantadora do maravilhoso amor e da bondade de Deus do que a encontrada neste misericordioso convite para arrazoar com o Senhor dos céus e da terra. Deus é razoável. Ele deseja que as pessoas percebam que é para o bem delas abandonar o pecado e andar nos caminhos da retidão. A capacidade humana de raciocínio foi conferida e a melhor forma de usar esse dom é descobrir os benefícios da obediência e os males da transgressão. E justamente é isso que Deus mostra através de Isaías, que como é melhor para o ser humano se enxergar como pecador, para então buscar essa purificação, esse arrependimento, e então Deus ele concede esse perdão para cada um de nós através da sua graça. E interessante que Isaías apresenta o único Deus verdadeiro como aquele capaz de perdoar os pecados. E nós temos Miqueias lá em Miqueias 7,18, já para terminarmos aí o nosso estudo de hoje. Miqueias 7,18, Miqueias, que era um contemporâneo de Isaías, ele também confirma essa questão de Deus ser o único que pode perdoar os pecados. Miqueias capítulo 7, verso 18 diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Que maravilhosa é essa certeza de que Deus, através da sua misericórdia, através da sua graça, ele deseja que cada um de nós possamos receber o perdão. Para isso, nós não podemos esquecer a nossa identidade. Precisamos compreender de onde viemos, quem é o nosso Senhor,
quem é o nosso Pai Celestial, para que possamos então nos reconhecer como pecadores, buscar esse arrependimento verdadeiro, e Deus estará de braços abertos, oferecendo o perdão, e estará então recebendo a cada um de nós. Mas a decisão, ela é individual. A decisão, ela é sua. Nós podemos aceitar esse presente do perdão ou nós podemos rejeitar. Então aí entra, né, a parte que cabe unicamente a nós, aceitar ou rejeitar o presente do perdão. E que nós possamos então aceitar esse presente, que possamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, possamos buscar essa purificação, e Deus estará oferecendo, portanto, o perdão para cada um de nós. E essa, então, é a resposta para aquela pergunta que fizemos logo no início da lição, né? Será que existe alguma solução para esse momento em que o povo de Deus se encontra corrompido? Sim, há uma solução. E Deus, ele oferece essa solução para cada um de nós. Basta nós aceitarmos. Que Deus possa te abençoar. E a gente se vê, então, na lição número 2. Até lá.